E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UES do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: no laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com dois pêndulos simples. Um dos pêndulos possui fio de comprimento L e período de 2 segundos, ao passo que o segundo pêndulo, de comprimento de fio 21% maior, apresenta período T, quando medido com auxílio de um cronômetro. Os pêndulos são largados simultaneamente e postos a oscilar livremente. Após 1.800 oscilações do primeiro pêndulo e desprezados quaisquer efeitos resistivos indesejados, o segundo pêndulo estará como? Vamos lá, vamos entender. A gente tem dois pêndulos aqui. Um pêndulo de comprimento L e o segundo pêndulo ele tem um tamanho que é 21% maior, né? Então você pode pensar o seguinte: o tamanho desse pêndulo vai ser o tamanho do inicial mais 21% do próprio comprimento, porque ele é 21% maior. E aí você pode fazer o seguinte agora. Você pode transformar essa porcentagem em fração. Vai ficar 21 sobre 100 vezes L. E aí, fazendo essa conta, né? 21 sobre 100 é 0,21. Você vai ter que o tamanho do pêndulo vai ser L mais 0,21 L. E isso é igual a 1,21 L. Beleza? E aí você coloca esse pêndulo para oscilar. Os dois pêndulos, né? O primeiro pêndulo, ele oscila a cada 2 segundos, ou seja, ele faz uma ida e volta em 2 segundos. E aí, ele foi lá e deu 1.800 oscilações. Deixa eu colocar a oscilação aqui certo, porque eu botei um S, mas são 1.800 oscilações. E aí a gente quer saber o seguinte: quanto tempo ainda vai faltar, né? Quanto tempo vai demorar para o segundo pêndulo dar essas 1.800 oscilações? Porque o comprimento dele é maior, então o período de oscilação vai mudar. A gente precisa saber que o período de oscilação de um pêndulo ele é dado por 2π raiz de L sobre G. Então, com isso em mente, a gente consegue saber, né, quanto tempo o segundo pêndulo vai estar atrasado ou adiantado. Vamos pensar no seguinte, ó, olhando para essa expressão, a gente vê que se esse valor de L aumentar, ele por estar no numerador, multiplicando uma constante, que é o 2π, ele acaba aumentando o período. Significa dizer que quanto maior o comprimento, maior vai ser o tempo da oscilação. Então, o tempo de oscilação de um pêndulo menor vai ser menor do que o tempo de oscilação de um pêndulo maior, beleza? Isso por conta do comprimento. Então, você pode dizer que esse cara, por ter um tamanho maior, vai gastar mais tempo. Então, ele vai ficar atrasado, beleza? Então, você já pode excluir duas opções sem mesmo fazer as contas. Ele vai dizer que ele vai estar com a mesma frequência do primeiro pêndulo. Isso é mentira. Por quê? Porque a frequência ela é o inverso do período. Para a frequência ser a mesma, o período tem que ser igual. Então, a letra A está incorreta. A letra B, você não pode dizer que ele vai estar adiantado. Então, o erro só está em dizer que está adiantado. E aí, a gente tem que ver se o gabarito vai ser a letra C ou a letra D. Vamos lá. A gente já acabou que calculamos já, né, nesse entendimento da questão, o comprimento do segundo pêndulo. Legal. E com isso a gente consegue calcular o período de oscilação desse segundo pêndulo. Vamos lá, observa como que a gente vai fazer. A gente sabe que o período de oscilação ele vai ser dado por 2π vezes raiz de L sobre G. Esse aqui é o segundo pêndulo. Lá para o primeiro pêndulo a gente tinha o seguinte, eu vou fazer aqui em cima só para mostrar para vocês. O primeiro pêndulo ele tem uma constante aqui, e aqui o comprimento vai ser L sobre G. Isso aqui, a gente sabe que, de acordo com a questão, esse cálculo resulta em 2 segundos. Firmeza? Foi? Então, a única coisa que vai mudar é que o
período do segundo pêndulo é diferente. E esse valor é 1,21L. Como que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir esse L' que eu coloquei aqui por esse valor de L. Ou seja, eu estou correlacionando os tamanhos, o tamanho do segundo pêndulo com o tamanho do primeiro pêndulo. E aí, a gente vai ter que T2 vai ser 2π, e eu vou deixar esse 2π aqui bonitinho, e eu só vou colocar a nova numeração de azul. A gente vai ter raiz de 1,21 vezes L, esse L é o tamanho lá do primeiro pêndulo, sobre G. Agora, eu vou pegar esse 1,21 e passar para a fração. Como que a gente passa para a fração? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente coloca o número inteiro sem a vírgula e divide por um com vários zeros. O número de zeros que a gente coloca aqui é igual ao número de casas decimais. Então, a gente tem 2 casas decimais, 2 zeros. E aí, você pode dizer que o período do segundo pêndulo é o seguinte. Vai ser 2π raiz de... Aí eu vou só colocar a numeração aqui. E aqui eu vou colocar o L sobre G, que já existia antes. A numeração que a gente vai colocar vai ser justamente a fração que a gente acabou de abrir. 121 sobre 100. Agora a gente vai fazer essa raiz aqui. Raiz de 121, gente, é 11. E a raiz de 100 é 10. Então, a gente vai ter que o período vai ser 2π vezes raiz de... Olha só, antes de eu botar a raiz, eu já vou colocar o resultado. Não. A gente encontrou que a raiz de 121 é 11 e a raiz de 100 é 10. Então, a gente vai ter aqui 11 sobre 10 vezes raiz de L sobre G. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou reorganizar isso para vocês poderem ver, tá bom? A gente vai ter que o período do segundo pêndulo vai ser 11 sobre 10, é 1,1, vezes 2π vezes raiz de L sobre G. E aí, a gente já sabe, pela questão, que esse carinha aqui vale quanto? 2, ó, lá da primeira situação. É o mesmo termo, gente. Então, você pode substituir isso aqui tudo por 2. Substituindo tudo isso por 2, a gente encontra que o período vai ser justamente 1,1 vezes 2, e isso vai dar 2,2 segundos. Beleza? Aqui, ó, tô saindo da frente para vocês poderem ver. Agora que a gente calculou, a gente pode calcular o tempo necessário para o primeiro pêndulo das 1.800 oscilações. E aí, isso aqui é tranquilo de fazer. O tempo total, né, eu vou colocar assim, ó, o T do primeiro pêndulo vai ser, ele demora 2 segundos, ele vai fazer 1.800 oscilações. Então, ele vai dar 3.600 segundos para poder fazer todas essas 1.800 oscilações. Beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo para o segundo pêndulo. Fazendo isso para o segundo pêndulo, a gente vai ver o quanto que o segundo pêndulo vai atrasar em relação ao primeiro para poder dar essas 1.800 oscilações. A única diferença da conta é que, em vez de ser 2 segundos, que é o período do primeiro pêndulo, a gente vai usar 2,2, que é o período do segundo pêndulo. Lembrando que período é o tempo necessário para acontecer uma oscilação. E aí, a gente pega esse 2,2 e multiplica por 1.800. Fazendo essa conta, você vai encontrar 3.960 segundos. E aí a gente consegue ver que o período do segundo pêndulo ele vai atrasar, ele vai demorar um pouquinho mais. Quanto que ele vai demorar mais? Aí a gente pode fazer aqui uma diferença de tempo, beleza? Essa diferença de tempo, eu vou pegar o tempo do segundo pêndulo e diminuir do tempo do primeiro pêndulo. E aí a gente vai encontrar quanto aqui? A gente vai encontrar 360 segundos. Mas a gente ainda precisa calcular esse tempo esse aqui é o tempo de atraso, tá? É o quanto que ele vai atrasar. Só que a resposta está em minutos. Para a gente passar para minuto, a gente faz o quê? Divide para 60.
E aí, dividindo isso por 60, a gente vai encontrar 6 minutos. Ou seja, o segundo pêndulo, ele vai demorar 6 minutos a mais para dar essas 1.800 oscilações. E com isso, o gabarito vai ser o quê? Justamente a letra C. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!